Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, mais uma noite nós estamos na presença do Senhor Jesus, não é verdade? Já cantamos, já adoramos o nome daquele que é digno. Que mensagens lindas dessas músicas, não é verdade? Que coisa legal que Deus fala no nosso coração. Nós podemos cantar para Ele em gratidão, pelo tão grande amor que Ele tem demonstrado por nós todo dia. É motivo de darmos graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Mais forte um pouquinho, não podemos? Graças a Deus. É a melhor palavra que tem nos nossos lábios. Quantas vezes murmuramos ou reclamamos? Muitas vezes é preciso a gente dizer essa frase, graças a Deus. Porque se nós estamos vivos, se nós estamos aqui, foi pela graça de Deus que está sobre nós. Amém? Jó 42, vamos abrir a palavra do Senhor Jesus. Livro de Jó, capítulo 42, faço menção aqui da presença do pastor José Wellington, de Mossoró. Depois ele vai dar uma palavrinha com a igreja, a gente vai dar uma oportunidade para ele. Então, obrigado, pastor José Wellington, viu? Sinta-se à vontade do nosso meio. Também temos uma família do Paraná, irmão Darcy. Cadê a família do Paraná que está presente com a gente? Fica de pé, por favor, deixa eu conhecer vocês. O irmão Darcy está dizendo que vocês estão vindo de lá, estão nos presenteando com a visita de vocês. Obrigado, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quem mais está nos visitando nessa noite? Podia ficar de pé para a gente ver ou conhecer você, por favor? Ah, que coisa boa. Quantas pessoas nos alegram com a sua presença. Muito obrigado, muito obrigado. Quem estiver perto deles, dê um abraço aí. Digam que sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Sintam-se à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Livro de Jó, o capítulo é o 42. A pergunta é essa: o que fazer quando tudo vai de mal a pior? Essa reflexão foi baseada num livro que eu li do pastor Jeremias Pereira da Silva. Ele tem um livro que ele trata exatamente esse tema: o que fazer quando tudo vai de mal a pior? Então essa mensagem, se alguém já leu o livro, meus colegas pastores, provavelmente já viu esse tema. Pastor Jeremias Pereira da Silva é pastor da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Pastor que eu gosto muito de ouvir, me identifico bastante com o estilo. Então o livro dele que eu li, peguei umas ideias do livro, outras com certeza estão na Bíblia, mas todas são bíblicas, são ideias profundas, reflexões na palavra de Deus no nosso coração, amém? Você já fez essa pergunta? O que fazer quando tudo vai de mal a pior? Quantos já fizeram essa pergunta? Porque não é assim, tem vezes que os problemas vêm de turma, eles não vêm sozinhos, já viu que vem assim, de monte? Acontece um trem, outra coisa, e aí você fica naquele negócio assim, o que eu faço agora, meu Deus do céu? O que fazer então quando tudo está indo de mal a pior? Vamos ler primeiro o texto, Jó 42, mesmo assentados, mas com reverência diante da palavra do Eterno. Diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei, vamos ler juntos o 2? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Vamos ler juntos o 5 e o 6? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra maravilhosa, palavra que nos anima, palavra que nos ajuda, palavra que é enviada ao nosso coração nessa noite. Envia mesmo, Senhor, pelo teu Espírito, esclarece nossas mentes, tem misericórdia da minha vida e me usa como canal nas suas mãos para abençoar o teu povo nesse lugar. É assim que eu oro agradecido em nome de Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Então é assim, tem momentos na nossa vida que os problemas vêm de turma, as dificuldades aumentam, vem a dívida, vem aquele negócio, o problema de saúde, o carro estragou, nós temos um problema no emprego, a nossa empresa passando por uma crise. Momentos na nossa vida onde nós pensamos: meu Deus, o que fazer? Qual a minha situação? O que eu devo fazer nesse momento difícil? Como é que eu vou resolver esses negócios? E muitas vezes nós chegamos à conclusão que nós mesmos não conseguimos resolver. E aí nós precisamos de crer em algumas coisas, senão a gente afunda na fé, a gente começa a desanimar, a gente começa a pedir as contas com Deus. Senhor, pode me dar minhas contas que eu estou abandonando a fé. Talvez muitas vezes nós pensamos assim.
A gente pensa que não vai suportar, a dor na alma está muito grande, a dor nos aflige, e nós ficamos nos perguntando o que fazer quando tudo vai de mal a pior. Eu pensei que 4 características, 4 coisas importantes, 4 lições preciosas baseadas em Jó, para que nós possamos suportar. E vocês conhecem bem a história de Jó. Jó está passando tudo que de pior, não é verdade? Jó, se você vê o primeiro capítulo e o segundo capítulo, você vê que Jó, de um ricão da época, de um pai de família de 10 filhos, de um homem totalmente saudável, no capítulo 3 você vê Jó já totalmente sem nada, doente, com a esposa do lado dizendo: amaldiçoa teu Deus e morre. Você vê um Jó que tinha tudo e em pouco tempo, que foi literalmente em pouco tempo, porque se você leu a história de Jó, você viu que um trazia notícia ruim, já chegava outro em seguida, antes do outro terminar de falar, já chegava mais um em seguida antes do outro falar, e quando chegou a notícia que os filhos dele tinham morrido por causa do vento que veio dos 4 cantos lá e já bateu contra a casa e ela caiu, Jó rasgou suas vestes, caiu de joelho no chão e disse que Jó adorou o Senhor. Talvez é uma das coisas que eu leio na Bíblia e falo assim: como pode isso? Eu sou um mero mortal mesmo, eu não sei como é que seria a minha reação. Diz que Jó rasgou as vestes e adorou o nome do Senhor. Depois Satanás, ainda não satisfeito, vem aquela doença, aquela enfermidade. Eu não quero me deter na história de Jó especificamente, mas pensando que Jó está de mal a pior, parece que não tem mais jeito de piorar. Ainda chegam uns amigos, no primeiro 7 dias, são bons amigos, ficam caladinhos. Tem vezes que é assim, gente boa, você ficar calado é melhor que você falar, não é? Às vezes nós falamos, nós atrapalhamos, nós queremos defender Deus. Muitas vezes é assim, numa situação de velório, você chega e quer fazer o advogado de Deus. Ah, não, mas entenda, Deus não quis ser assim, então, né? Fica com raiva de Deus, não. Não, gente, nós devemos chegar, abraçar e chorar com os que choram. A Bíblia nos ensina isso. Alegrar com os que se alegram e chorar. Tem momento que é hora de chorar com quem está chorando, não é de ficar tentando achar quem é culpado, por que aconteceu, né? É momento de a gente chorar e se condoer com aquela situação e orar para que Deus manifeste graça e consolo nessas vidas. Então, quando a gente olha para a vida de Jó, os amigos chegou durante os 7 primeiros dias, diz que eles só choraram com Jó e ficaram quietinhos. Mas depois um abriu a boca, começou a crucificar Jó e começou a atormentar Jó. E não bastasse o tanto de problema, agora Jó tem 3 amigos, depois chega um 4, mas os 3 amigos ficam cutucando durante todo o livro, fazendo discursos longos contra Jó, e Jó tentando se defender. Mas a pergunta é essa, para mim e para você: quando tudo vai de mal a pior, o que é que a gente faz? Primeiro, creia, vamos ler juntos? Creia. Mais forte, creia. Deus é soberano. Na situação difícil que você tem passado, Deus continua maior que essa situação que você tem passado. Jó 42:2 diz o quê? Bem sei que tudo pode. Deus pode todas as coisas. Deus é maior que a situação difícil que você está passando. Você crê nisso? Diz amém. Agora você diz só porque eu pedi. Agora você entendeu esse negócio? Deus é maior do que a situação difícil que você tem passado. Você crê? Diz amém. Aleluia, Deus é maior, gente. Às vezes nós ficamos pensando que até Deus se surpreende. Nossa, esse problema agora do irmão, não vou dar conta de resolver. Jesus, Espírito Santo, e aí? O que nós fazemos agora? Que baita problema. Será que nós damos conta de resolver esse trem? Ô irmão, agora você fica aí sofrendo em miséria porque esse problema é difícil, né? Tanto é que nós acreditamos assim. Quando alguém chega e dá um diagnóstico para a gente, agora só Deus. Aí você começa a chorar e eu também, e preparar o velório. Já viu que é assim? Na maioria das vezes, quando alguém fala só Deus, a gente perde o controle. Quando alguém chega e fala agora só Deus, você e eu ficamos tão apavorados, dizemos assim: então já era a minha situação, não tem mais jeito. O médico já deu o veredito. Nós confiamos mais nos recursos humanos do que no recurso do eterno. Nós confiamos mais no meio humano, na palavra do homem, do que na palavra de Deus. Deus é soberano, irmão. E nós podemos dizer aleluia por isso. Nós podemos dizer graças a Deus por isso. Porque nós temos um Deus que é sobre tudo e sobre todos, e que nos ama e que cuida de cada um de nós. Então, quando vai tudo de mal a pior, primeiro, creia na soberania de Deus. Creia que Deus não perdeu o controle da situação. Creia que Deus está trabalhando nesse negócio para te abençoar depois. Creia que mesmo que você não entenda, no final, a vitória é certa para aqueles que esperam pelo agir do Senhor.
Creia nisso em nome de Jesus. Creia que Deus pode resolver o seu problema. Pastor Jeremias leu um livro, e eu entendi essa verdade dele. No livro ele colocou essa história, dizendo que muitas vezes o crente imagina que a luta entre mal e bem, entre Jesus e o Satanás é assim, está no ringue. Aí quando a igreja ora, vai Jesus, Jesus começa a dar porrada de UFC assim no diabo e começa a vencer. A igreja para de orar, o Satanás monta em Jesus e dá uma pancada. Gente, não é isso não. Deus é soberano, Satanás é criatura. Alguém já disse, o livro, acho que o Eugênio Peterson disse que Satanás, ele é o pitbull na mão do Senhor. Jesus segura aqui, ó, o Satanás aqui na coleira. Diz que quando Deus quer disciplinar uma igreja, uma nação, ele fala, pega Plutão, e o Satanás, aí depois ele, volta aqui, que quem manda em você sou eu. Deus tem o controle até de Satanás, gente boa. Deus não perdeu o controle da sua situação. Deus é soberano. Creia nessa palavra para te consolar na situação difícil que você tem passado. Amém? Segunda lição para nós. Creia na fidelidade de Deus. Qual é a frase que você diz sempre? Deus é fiel. Fala a verdade, nós usamos muito esse negócio. Nos carros, muitas vezes tem um adesivo. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel mesmo. Creia que Deus continua fiel. O versículo diz assim, o final do versículo 42. Vamos ler juntos? Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Isso fala de fidelidade de Deus. Nenhum dos planos de Deus vai se falhar, porque Deus é fiel para cumprir o plano e o projeto dele na nossa vida. Nana Azevedo escreveu uma música dizendo, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo sonhou para mim. O poeta Nana Azevedo, cantor, ele disse essa verdade baseado nessa verdade. Os planos de Deus vão se cumprir na nossa vida, porque Deus é fiel e Deus não muda jamais. Creia que Deus jamais te abandonou ou te abandona. Como Jó disse, vamos ler juntos? Creia nessa palavra. Eu sei. Mais uma vez, mas agora fala com alegria, porque esse texto é lindo. Vamos lá, 1, 2, 3. Sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! O nosso Deus é fiel, gente boa. Ele não te abandonou e Ele vai se levantar nessa situação. Deus é fiel. Diga para mim, diga para você agora, Deus é fiel. Deus é fiel na minha vida. Repita isso até você guardar isso na sua alma. Porque a gente às vezes fala para o outro, mas isso é uma palavra de Deus para você. Deus é fiel na sua vida. Deus é fiel na minha vida. Ele não me abandonou. Hoje, no dia que eu completo aí 29 anos, hoje eu estou fazendo 29, com cara de 18, mas eu estou fazendo 29 hoje. Eu vi que Deus cuidou de mim tanto tempo. Não é verdade? Você parar para pensar, hoje eu fiquei pensando assim, em momentos que eu pensei, não tem mais jeito para mim. Eu não vou dar conta de suportar esse negócio que eu estou passando, e Deus me dá um presente, me sustenta até aqui, me mostra que realmente em tudo Ele é fiel na minha vida. E eu dou graças a Deus, eu sei que Ele também é fiel na sua vida, na sua família, na sua história. Ele não te abandona, Ele cuida de você. Creia na fidelidade de Deus quando tudo vai de mal a pior, amém? Jó, no meio do sofrimento dele, ele diz essa frase: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha que certeza maravilhosa. Isso fala de restauração, isso fala de tempo de bênção. Ainda que o choro dure uma noite inteira, a alegria vem pela manhã. Amém, irmão? Diga para o seu irmão sim, irmão, tenha fé. Fala para ele, tenha fé. Deus é fiel na sua vida e vai cumprir as promessas dele na sua história. Aleluia! Graças a Deus. Uma terceira lição que eu vejo nessa história, quando tudo vai de mal a pior, é essa expressão: cuidado com o que você fala quando você está passando um momento difícil. Às vezes nós não cuidamos do que falamos. Até o próprio Jó disse isso. Veja o versículo 3 comigo. Vamos ler juntos na Bíblia? Eu vou ler e vocês me acompanham, porque ele tem uma pergunta: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais, coisas que eu não conhecia. Jó começou a chamar a Deus e falou assim: Deus, vem cá, eu quero te mostrar. Senta aqui, por favor. Senta nessa cadeira aqui que eu vou te mostrar que eu não mereço esse sofrimento não.
Em momentos da Bíblia, no livro de Jó, Jó quer dar um diálogo com Deus, quer ter um diálogo com Deus, dizendo: Deus, e aí? O senhor está... Peraí, o que está acontecendo? Senta aqui que eu vou mostrar, eu quero mostrar para todo mundo. E começou, às vezes, a falar. Jó não pecou com isso, não havia pecado em Jó quando ele fez isso. Mas a gente, irmãos, na hora do sofrimento, às vezes a gente toma algumas posições. Ah, não, com essa situação que eu prefiro morrer do que... né? Ah, esse negócio que esse filho meu não vai prestar, não. Ah, esse menino aí não presta, não. Esse menino aí vai virar algo. Cuidado com suas palavras. No momento difícil, quando você vê o seu filho agindo de maneira rebelde, às vezes você entrega ele para Satanás, dizendo: ah, isso aí o diabo que carrega, isso aí não tem jeito, não. Já vi pais fazer isso. Talvez que em São Luís não, graças a Deus que o povo aqui é mais santo. Mas às vezes é assim, os pais entregam, faz, assim não tem mais jeito. Eu já descrencei esse menino, eu já vi pais na escola, não nessa aqui, mas em outras escolas que eu já fiz trabalho, dizendo assim: esse menino aí, o professor dizer, esse menino aí, não tem jeito não. Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos no momento de mal a pior. Às vezes está passando uma luta, uma dificuldade, e nós falamos coisas, porque às vezes nós murmuramos: Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Ô Deus, uai, só dá bênção lá na vida da irmã Cláudia, e para mim, Senhor? Só abençoa lá na casa do pastor Zé Wellington? Não, Senhor, e eu? Às vezes nós usamos o meio, tem uma questão importante aqui. Tem um caminho muito fino, uma linha muito fina entre a murmuração e o clamor da nossa alma a Deus. Porque tem momentos que você pode chorar e desabafar e desbruçar. O salmista fez isso, eu vou mostrar alguns versículos para você. Mas é uma linha muito fina entre a murmuração e o clamor da nossa alma, o quebrantamento da nossa alma diante daquele problema difícil que estamos passando. Tem que ter cuidado para não cair no caminho da murmuração. E como alguém já disse, a murmuração é música para o ouvido do diabo. Quando a gente murmura, a gente canta no ouvido do tinhoso. E eu não quero cantar no ouvido dele, não. Você quer cantar no ouvido dele? De maneira nenhuma, dá amarrado, né? Alguns já dizem que o capeta é... Capeta não, né? Lapeta. Bem longe de mim, que eu não quero nem perto. Mas nós não podemos murmurar, porque a murmuração não agrada a Deus. Agrada o coração e o ouvido daquele que é o inimigo das nossas almas. E nós não queremos agradar ele, não. Queremos agradar a Deus. Então nós temos algumas questões. Você pode clamar por socorro, sim, mas faça com o coração humilde e quebrantado, como diz o Salmo 51:17. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Vamos ver alguns versículos aqui rapidinho, para a última lição. Primeiro, Salmo 41, vamos ler juntos? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Aqui fala de clamor da alma. Segundo versículo, Salmo 121, vamos lá? Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Amém? Um outro versículo está lá em Êxodo 3:7, diz: disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Se você continuar lendo, vai dizer assim: por isso desci, a fim de livrá-los da mão do inimigo. Deus ouve o nosso clamor. Então você pode clamar, não há problema a gente abrir o nosso coração, desnudar a nossa alma, quando tudo vai de mal a pior. Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu não aguento mais, eu estou achando difícil demais a carga que eu estou passando, a luta que eu estou passando. Mas não tira o olho do eterno. Fale como Jó. Termina a sua oração dizendo: eu estou passando por luta, dificuldade, aflição, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém? Diga para alguém chega para o outro, pergunta assim: e aí, como é que você vai? Aí a pessoa: não, a luta é demais, dificuldade demais, e Deus esqueceu de mim, eu não sei se vou dar conta. Fica só na lamentação. Gente boa, não há problema você compartilhar problema. Chega para a irmã e fala assim: irmã, e aí, como é que você vai? Eu estou passando luta difícil demais, mas eu sei que meu Deus é maior que essas lutas que eu estou passando. Termina declarando que Deus é maior na sua vida. Termina usando a sua palavra dizendo: eu estou sofrendo para valer, mas o meu Deus não me abandona, e eu sei que Ele vai me ajudar a resolver essa situação. Ore por mim agora, irmão. Ore por mim, irmã. Termina dizendo isso. Não desmereça Deus, porque Deus continua tendo o controle da sua vida e é maior do que tudo na sua vida. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia de alguém. Eu só queria terminar com esse exemplo, para o quarto ponto e terminar. Esse exemplo é de Elias.
Um dia Elias no monte, ali depois do Monte Carmelo, depois daquela vitória maravilhosa, a Jezabel procura ele para matar, e Elias foge, e no deserto ele fica debaixo de uma árvore. Ele achou uma árvore ali perto de um deserto, e diz que ele sentou debaixo daquela árvore, chorou e pediu para si a morte, e disse: basta, Senhor, toma minha vida, eu não quero mais viver, eu não sou melhor que os meus pais. Ele pediu a morte, um momento de sofrimento, ele não cuidou do que ele falou. Porque quem conhece a história de Elias sabe que Elias nem morreu. Elias foi levado para o céu vivo. Você lembra? Ele nem morreu, pediu a morte. Deus do céu devia estar olhando e falando assim: ô Elias, você nem sabe o que eu tenho preparado para você. Nem morrer você vai, cidadão. Cuide do que você fala quando tudo vai de mal a pior. Não peça coisa que Deus não quer fazer na sua vida. Às vezes pedimos coisas que Deus nem quer. Então clame, derrame seu coração, mas continue crendo na soberania e na fidelidade de Deus que vai agir na sua história. Amém? E em último lugar, abra-se e aprenda. Use esses momentos de dificuldade para que você possa se aproximar mais de Deus e adquirir mais intimidade com Deus. Não deixe que a luta, a dificuldade te afaste de Deus, mas se achegue a Deus. Deixe que Deus haja na sua situação e adquira conhecimento mais profundo de Deus. Jó chegou a essa conclusão. O que foi o versículo 5? Vamos ler juntos? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! A dor, a situação difícil fez com que Jó percebesse que Deus não é apenas alguém de ouvir falar. Ele é um Deus presente, é um Deus que não abandona. E quando Jó reconheceu tudo isso, e Jó se derramou na presença do Senhor, diz que Deus mudou a sorte de Jó e abençoou Jó, que o estado segundo dele foi muito melhor do que o primeiro, porque Deus é fiel naqueles que não perdem a esperança, a fé e adquirem intimidade na situação difícil. Aleluia! Graças a Deus. Deus é fiel. Deus não perdeu o controle. Abra-se e aprenda no momento difícil. Que este tempo de sofrimento faça com que você se aproxime mais de Deus. Paulo aprendeu isso. É um aprendizado, gente boa. Pastor Eli falou isso aqui, se não me engano, domingo passado. Ele falou esse detalhe. Digo isso, vamos ler juntos em vermelho? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprenda, é um aprendizado. Paulo vai dizer lá em Filipenses 4:12: portanto, você estará humilhado como exaltado, na pobreza como na riqueza, na fartura como na escassez de pão. Aí ele termina dizendo aquele versículo mais lindo, 4:13, que é o quê? Tudo posso? Tudo mesmo, até passar por aflição. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque Deus me fortalece. Você pode até passar por escassez de alimento. Romanos vai dizer assim: se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. O seu sofrimento em Cristo tem recompensa no final, amém? O seu sofrimento que hoje você passa e permanece fiel a Deus, tem recompensa, porque a palavra de Deus diz isso. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Amém, irmãos? Benção demais saber disso. Minha luta em Cristo tem presente no final, se eu permanecer fiel a esse Deus que não me desampara e não me abandona jamais. Deus está contigo. Deus está comigo. Deus está no meio de nós e Ele vai te ajudar nessa situação difícil. Não duvide disso. Não desanime, gente boa. Não desanime, meu irmão, minha irmã. Continue crendo, continue perseverando, continue olhando para Deus, porque o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Deus não se esqueceu de você. Qual é o problema que você tem passado aí, que você já perguntou essa semana, ou esse mês, ou esse ano? Deus se esqueceu de mim, pastor. Oh, Deus não se lembra mais de mim, Deus me abandonou. Talvez nós achamos que Deus se esqueceu, mas Deus não se esqueceu de você, amém? Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos em nome de Jesus. Queria que você pensasse nessa verdade: Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de você. Deus é fiel para cumprir todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para você. Deus é fiel, não te abandonou.
Coloque diante de Deus o problema, a aflição que você tem passado. Quem puder ficar de pé para a gente orar, se você quiser ficar de pé nesse momento, talvez você tenha uma situação difícil. Todos nós temos situações difíceis, mas tem momentos que, como eu disse, os problemas vêm de turma, não é verdade? E nós ficamos apavorados, nós ficamos com tanto medo. Então eu queria convidar você, em nome de Jesus agora, a colocar esse problema difícil que você tem passado na presença do Senhor. Queria convidar você, em nome de Jesus, a abrir o seu coração, deixar que o Espírito Santo de Deus envolva a sua alma, deixar que o Espírito Santo de Deus realmente te ajude a entender que nesse tempo Deus jamais se esqueceu de você. Vamos cantar essa música do Nando Azevedo. Eu queria que você cantasse essa música com fé nesse momento, em nome de Jesus, dizendo: sim, Deus é fiel para cumprir todos os sonhos, todas as promessas que Ele tem para a minha vida. Eu creio que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Aleluia. Coloque diante de Deus. Vamos louvar o Senhor com essa música. E creia, enquanto estivermos cantando, Deus pode renovar e mudar a sua sorte ainda essa noite. Deus pode ainda essa noite resolver a sua situação. Creia, não duvide, busque a ajuda do Senhor. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Diga: Deus é fiel, Deus é fiel. Mais uma vez declare: Deus é fiel. Diga: sim, Deus é fiel. Toda promessa, declare: toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Erga suas mãos para o céu agora, em nome de Jesus, e diga assim, ó: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Creia nessa verdade, em nome de Jesus. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim, eu quero viver em santidade e adoração. Pois é só dele, diga: pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia. Creio que Deus pode nessa noite abençoar a sua vida nesse lugar. Creio que Deus pode ajudar você nessa situação difícil que você tem passado. Aleluia. Mais uma vez, diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Diga: Deus é fiel. Com fé no seu coração, faça dessa cântico uma oração sua, em nome de Jesus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Diga: Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Oh, todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Pois é só dele, diga: pois é só dele, somente dele o meu coração. Quantos querem receber uma oração nesse momento especificamente? Vem aqui na frente. Cadê os presbíteros? Cadê os presbíteros aqui que não quiserem oração? Porque às vezes você quer uma oração também. Vamos orar. Quem quiser oração, vem aqui na frente agora. Vamos orar por você. Você tem passado um momento tão difícil, problemas de turma, como eu disse, mas Deus nessa noite pode ajudar você. Vem aqui na frente, quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. Eu quero pedir que realmente Deus mostre graça e favor na sua história. Creia que Deus pode mudar a sua situação. Creia que Deus pode mudar a sua vida nessa noite. O seu problema pode ser resolvido na presença daquele que é fiel. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar essas vidas agora aqui, Senhor. Pai, nós queremos estender nossas mãos sobre eles, dizer: Senhor, tem misericórdia, ajude-os, ó Deus.
O Senhor sabe qual a necessidade, qual a dificuldade que eles têm passado tão intensa. Mas eu creio na soberania do Senhor, eu creio no poder e na fidelidade que há no nome de Jesus. Eu creio, Deus amado, que essa situação pode ainda nessa noite se resolver, ainda nessa semana se resolver. Deus abençoa o teu povo nesse lugar, Senhor. Deus tem misericórdia, visita agora cada um individualmente. Manifesta graça, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor. Nós cremos no agir do Senhor. Nós cremos na fidelidade que é no nome de Jesus, no poder que é no nome de Jesus. E eu agora, Deus amado, como ministro do Evangelho, eu abençoo esse povo. Eu abençoo o teu povo nesse lugar. Deus, ajude cada um. Visita, Deus. Sustenta, Senhor. Anime esses corações. Não permita que esses corações jamais se abatam, percam a esperança, mas que permaneçam fiéis e permaneçam na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, e a tua igreja que nesse tempo tem passado momentos tão difíceis aqui, Pai, que o Senhor possa reverter essa situação em bênçãos sobre bênçãos na nossa história. Deus, nós cremos nisso. Deus, o Senhor é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir. Faça essa oração terminando agora em nome de Jesus. Diga assim: eu creio. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou. Creia que Deus está renovando a sua esperança nessa noite. Aleluia. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele. Diga: pois é só dele, somente dele o meu coração. Diga: só do Senhor, pois é só dele. Diga: pois é só dele, somente dele o meu coração. Mais uma vez declare: pois é só dele, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia. Dê um abraço na pessoa que está perto de você e diz para ela: Deus está contigo. Pode dar um abraço nela e fala: Deus está com você. Deus vai te ajudar.